Estamos iniciando mais um podcast Você Licitante. E hoje, na nossa segunda temporada 2023, estamos com um convidado que vai falar um pouco sobre tecnologia, sobre advocacia e um pouco de licitação. Meu nome é Kleber Doris, sou professor especialista em licitações e contratos, e nesse canal aqui a gente fala sobre licitação, sobre dicas, sobre problemas da jovem advocacia, sobre a vida do empresário, enfim, todas aquelas dúvidas que são naturais do nosso dia a dia, que às vezes a gente não se dá conta e que sabe que é o nosso calcanhar, às vezes seja eu como advogado, seja o Paulo como advogado, seja os empresários na sua lida diária. Então, Paulo, te agradeço o nosso convite. Dr. Paulo Emílio Vinci Borba, ele é advogado, é um jovem advogado, agora já não é tão mais jovem, já passou mas ainda né, se eu não me engano. Dr. Paulo passou, nos seus primórdios lá no início, trabalhou com a gente, agora já tem carreira solo aí, advogado, escritório, também já atua com negócios imobiliários, então tem uma gama aí de atuações. Dr. Paulo, como eu também, gosta de inovar, tentar algumas coisas novas e principalmente nichar, né? Eu acho que hoje a advocacia é isso, é nichar, escolher alguma área de atuação, porque você sai um pouquinho do comodismo. O Dr. Paulo é formado pela Universidade no Contestado Mafra, é especialista em Direito Civil e Processual e tem ênfase com negócios e tecnologia. Então, Paulo, seja muito bem-vindo. Agradeço por aceitar o nosso convite. E é isso aí. A primeira pergunta para ti hoje é: o que você vê a tecnologia agregando à nossa profissão, os negócios imobiliários, os negócios empresariais? Primeiramente, boa tarde, Kleber. Gostaria de agradecer não só a oportunidade de estar aqui hoje, mas também agradecer toda a vivência que eu já tive com você. Como você bem lembrou, eu já trabalhei aqui com você, fui seu estagiário há um certo tempo. Eu queria agradecer com isso. Dizer que eu tenho um grande reconhecimento por você, não só pelo que você vem fazendo, pela advocacia do nosso município, pela inovação do nosso município, pelo setor de licitação do nosso município, mas dizer que você sempre foi uma grande inspiração para mim. Você acho que é a pessoa aqui, o advogado, o empreendedor que mais admiro na cidade, sem demagogia, isso realmente é verdade. Você sempre buscou sair do comum. O que eu sempre vi aqui, tanto na cidade quanto em outros lugares, aqueles profissionais que eles acabavam se formando, entrando na OAB, passando na OAB e atuando na velha advocacia, vamos assim dizer. Eu acho que você chegou com uma pegada nova, querendo mudar isso, querendo trazer novos conceitos, seja para a área de licitação, seja para outras áreas. Então isso é muito importante. Eu acho que eu, como jovem advogado e como um amante da tecnologia, acho fundamental isso. E respondendo a tua pergunta em relação à tecnologia, o que ela agrega de novo, a gente vive uma constante evolução. A tecnologia é algo que ela é muito mutável, ela se transforma muito rápido. Isso independentemente do setor. A gente vê cada vez mais, seja equipamentos, sejam software, sejam inteligências artificiais, vindo e trabalhando de uma forma muito rápida, acelerando processos, fazendo gerenciamento de processos, fazendo redução de custos em vários setores, seja na advocacia, seja no agro, que a nossa região aqui é uma região muito forte no agro, muito produtora. Então a tecnologia ela vem fazendo isso em vários setores. Dentro da nossa profissão como advogado, existem as low-techs. São empresas que elas são voltadas à segmentação de tecnologia dentro da advocacia. Só pegando um gancho, sei que você teve esses dias em São Paulo fazendo não sei se é um intensivão, na Start Sim, onde tem muita tecnologia. E lá se trabalha muito essas low-techs, essas ideias inovadoras, inteligência artificial para juízes, advogados. Conta um pouco aí sobre isso aí. Então, a low-tech, foi um grupo que a Start se criou, voltado a tecnologias segmentadas. Então eles pegaram a tecnologia de cada setor e criaram um evento, um mega evento, que eles reúnem o que tem de mais tecnológico no mundo e trazem para esse evento.
Aí eles apresentam para os determinados setores. Eu fui na Lowtech, que é voltada à advocacia, e lá eu tive experiências com várias pessoas, com N palestrantes, com empresas que já estão praticando e criando tecnologia dentro da advocacia. Eu tive palestras com o setor, digamos, jurídico do Mercado Livre, que trazem resolução de problemas dentro das plataformas. Hoje a gente vê e trabalha muito com as plataformas digitais, os marketplaces, e acaba encontrando alguns problemas, né, dentro disso, acaba tendo problemas que são relacionados ao direito do consumidor, né, e essas empresas elas estão buscando soluções cada vez mais tecnológicas para resolver esses problemas, né, e sempre visando resolver o problema do cliente mais rápido, né, ter uma otimização de custo nisso, porque hoje é muito caro você ter um processo, né, fazer com que esse processo ocorra, ter uma equipe técnica para gerenciar esses processos, uma equipe administrativa. Então essas empresas elas estão cada vez mais trabalhando com a tecnologia para resolver isso, né? Também tive um conhecimento com a inteligência artificial, o que elas estão fazendo nos escritórios, né, o blockchain, como ele surgiu, qual foi a idealização dele, como ele vem sendo usado dentro dos escritórios, toda essa questão da tecnologia dentro do direito. É legal você mencionar essa questão do marketplace, Mercado Livre, blockchain. São todas situações que o jovem advogado hoje está um pouquinho mais ligado, eu acredito e vejo isso em você, que está mais ligado nessas ideias, nesses conceitos. Eu não fui ainda no evento da Startse, mas como realmente o mercado está caminhando para isso. Nós atuamos hoje inteiramente no digital, inteiramente. E é estranho quando a gente sai do digital. Eu não sei se você chegou a pegar um pouco da advocacia no papel ainda. Advocacia raiz, né? A advocacia raiz, né? Você não sabe o que é. Mas hoje praticamente todo o nosso processo ele é eletrônico. E é estranho realmente quando a gente fala que tal local ainda é no papel. E como a gente sente falta, por exemplo, quando vai numa prefeitura ou um outro órgão público e não tem esse processo definido, né? Eu te falo, você como é especialista também em processo civil, né? Então como o processo para nós é importante, para você saber meio, começo, fim. Ele não se torna uma bagunça, né? E lá, você chegando lá na Startse, só pegar esse gancho. Como que é o evento lá? É aberto ao público? Paga inscrição? Como que é? Te recomenda para jovens advogados irem ao evento, apresentarem suas ideias? Sim, ele é um evento de uma magnitude muito grande, né? Tanto que ele é realizado uma vez por ano, e ele reúne várias empresas, vários palestrantes, né? São divididos, as empresas elas têm os seus espaços destinados a apresentarem ali, né? Tem palestras que são em inglês, tem pessoas que são especialistas em certas segmentações que vêm trazendo o que tem mais tecnológico no mundo. Hoje a Startse é uma empresa que inclusive virou uma universidade, tem mais tecnologia no Brasil. Então eles estão diretamente ligados a Palo Alto. Hoje Palo Alto é uma região, o Vale do Silício é dentro do Palo Alto, onde é a região que mais se desenvolve tecnologia no mundo. Cerca de 80% da tecnologia que é desenvolvida no mundo é desenvolvida lá. Lá encontra-se a Apple, a Amazon, ou então a Startse tem um escritório lá. Você consegue com isso buscar toda essa tecnologia, fazer imersões, inclusive com pessoas, levando as pessoas lá. Então é bem legal o evento, eu super recomendo para as pessoas que têm interesse em ir, de conhecer, de se aprofundar sobre esse meio, né? Como você estava citando ali do advogado raiz. Eu lembro quando eu entrei no fórum fazer estágio, ainda o processo era físico. Eu peguei a transição que estavam ocorrendo a implementação do sistema SAGE. Foi um dos primeiros sistemas que o TJ de Santa Catarina implementou, né? Mas mesmo assim, eu lembro de estar pegando um processo, juntando uma petição física, impressa, né? De colocar um carimbinho, colocar a página, se era uma juntada, tinha que pôr um adesivo, dizer o que era aquela juntada. E eu vi a mudança que houve, né, com a implementação do estágio. Muitos advogados tiveram certas dificuldades no começo, mas foram se adaptando, né? Hoje a gente consegue ver, Kleber, que a própria revolução industrial, né, ela começou com a 1.0, 2.0, 3.0, hoje a gente já está na 4.0. E o mundo dos advogados, ele é um pouco demorado essa evolução.
até tem uma pesquisa nos Estados Unidos que ela foi feita, que o advogado ele é o que mais demora, que ele é mais silencioso. Eu não sei se por essa questão de lidar com essas temáticas de problema das pessoas, ele tende a ter uma dificuldade em evolução. Então, eles estão considerando o advogado uma evolução 2.0, aí, que são esses advogados novos, que vêm com essa pegada diferente, da resolução de problemas em outras plataformas, de outras formas, né, que são coisas mais interessantes, mais rápidas, né, buscando realmente resolver o problema e não criar mais problema. Olha que legal, você mencionando, você estava falando, eu falei, cara, hoje todo mundo fala muito da advocacia 4.0 e eu vou te falar, é algo que você vê tanto advogados vendendo essa ideia de advocacia 4.0 e quando você começou a falar, antes até, eu já estava pensando em te fazer essa pergunta porque hoje tem essa migração de advocacia 4.0 e vender essa ideia. Você acha que a gente está tão longe assim, nós advogados, de implementar? Você está no podcast Você Licitante. As maiores sacadas do mercado de licitações estão aqui. Hoje, até tem uma pesquisa que na Inglaterra, em torno de 70% dos escritórios já utilizam algum tipo de tecnologia, seja inteligência artificial, né, seja algo nesse sentido. E, pelo menos no Brasil, isso vem caminhando a passos lentos, né, vem de uma maneira muito devagar. Existem hoje, né, empresas especializadas nisso, né, mas elas têm um lobby, né, que elas estão inseridas dentro desse universo e elas se autoajudam. Né, mas para fazer a implementação e trazer até o advogado que está trabalhando na cidade, é um pouco difícil, é uma barreira que vem se quebrando, ainda não chegou no ápice. Né, tem especialistas que dizem que low-tech, as empresas de tecnologia voltadas ao setor da advocacia, elas ainda não chegaram ao seu ápice. Mas isso com o tempo eu acredito que sim, não tem como não se adaptar a isso. Eu já vi um crítico, e assim um empresário já que passou desde o seu início, passou todas as evoluções, e ele fala um pouco, isso um pouco mais da crítica, né? Que low-tech nada mais é do que ideias colocadas no papel que não funcionaram no presencial, que tentam inovar no online. Será que é isso mesmo? Será que às vezes são ideias que ainda não estão em prática e são só tentativas? Então, você pega essa questão do fundamento de você ter um problema e tentar resolver ele usando tecnologia, é o fundamento de tudo, né? É o fundamento seja de startups, empresas que usam a tecnologia para resolver problemas, tanto que o risco delas dar errado é muito grande mesmo. Então, você ter um problema e tentar resolver ele usando a tecnologia, ele pode ser que dê errado, tem esse risco. Né? Tanto que depois eu quero adentrar nisso na questão da licitação. Né? Hoje toda licitação é prezada pelo risco mínimo. Né? E quando envolve a tecnologia dentro disso, não. Ela garante por lei que tenha o risco, que você possa correr esse risco para buscar uma solução. Porque é um problema que não tem solução. Ninguém conseguiu uma solução para aquilo. Então você tem que correr um certo risco para resolver aquilo. Então as empresas de tecnologia, seja voltadas ao setor da low-tech, fintech, né? A gente pode citar um exemplo de uma fintech, o Nubank. Né? A Nubank hoje é uma empresa gigantesca, todo mundo conhece, todo mundo tem o cartão roxinho, é uma empresa que ela vinha dando prejuízo. Essa história é muito legal. Né? E hoje eu vi, saiu o relatório do lucro deles, até tem aqui, eu trouxe o lucro que ela apresentou, Dr. Paulo, de 58 bilhões. Dr. Paulo, além de estar imerso na tecnologia, é um cara totalmente preparado. Assim, eu falei, olha, eu não quero falar disso. Eu falei, olha, vamos ver se a gente vai conseguir tanto tempo assim. Porque é antenado com essas ideias e com o resultado. Porque, na verdade, tecnologia é isso, né? Resultado, como você falou, você tem que ter uma pegada mais, vamos dizer, neoliberal para tecnologia, talvez algo assim. Por que para escritório? Você acha que o custo disso para um escritório não é muito alto? Por isso que dá uma barreira? Então, o resultado de implementação disso dentro do escritório, né, é como qualquer produto que ele vem ser desenvolvido, no começo ele tem um custo alto, porque tem que pagar patente, desenvolvimento, são hoje desenvolvedor de sistemas, não é barato a hora dele, então no começo ela fica cara.
Mas com o passar do tempo, isso vai acabar se adequando, as pessoas vão ver a necessidade, daí principalmente o resultado, né? As pessoas elas querem um resultado muito rápido. Talvez isso leve um certo tempo para chegar a esse resultado. Eu veja, Paulo, que a OAB, quando tenta colocar o jovem advogado, ela também tem que estar preocupada um pouco com essa questão de inserir o jovem advogado para essas tecnologias também. Porque senão vai ficar na mão. Não que isso é um problema, a gente sabe, mas somente os escritórios que têm muito poder econômico. Porque o jovem advogado não vai ter essa condição e às vezes vai ter uma limitação de trabalho, né? Você não acha que pode acontecer isso também? Porque assim, toda tecnologia é importante, é interessante, não tem como impedir, a gente pode apenas ficar divagando que pode um ou outro sofrer, mas infelizmente acho que o mundo, nesse ponto, ele não é para os fracos, né? Infelizmente é assim, a advocacia é somente para fortes. Então, se você está ali na advocacia, você vai ter que suportar ainda esse salto aí dos grandes escritórios, porque eles vão ter essas tecnologias. Já tem essas tecnologias, né? Porque, falando em licitação, eu me recordo de uma licitação que eu participei da Copel, e olha que interessante, a Copel fez uma licitação e a média por ação, se eu não me engano, para questões civis era R$30, para questões trabalhistas R$23 por ação. Eu fico pensando assim, tá, você vai trabalhar por R$23, por R$30, só que o volume de ação era gigantesco, então a licitação era de fato milionária, mas o custo operacional, se você for pensar, um escritório pequeno não dá conta disso, a não ser que você tenha tecnologia. Sim, esses grandes escritórios, eles implementam essa tecnologia, né? E buscam resolver esses problemas usando a tecnologia. Hoje, eu duvido que uma ação de R$20 é um advogado que vai lá, vai ler, vai contestar ela, vai fazer a réplica. Não é. É uma inteligência artificial que está lendo, né? Que está vendo quais pontos estão sendo, né, trazidos pelo advogado ou autor e está realizando a contestação e tem uma correção e muitas vezes peticionamento em bloco. É o que acontece, né, nesses grandes escritórios. Muitas vezes a gente que advoga aqui vê contestações que trazem coisas que não são nem ligadas àquele processo. Eu ainda, quando estou advogando, a gente tem um trato diferente com o cliente, tenta fazer o mais pessoal possível. Eu só fico mais chateado quando eu vejo as decisões judiciais sendo copia e cola, né? Nós temos uma sorte aqui de ter uma comarca ainda mais minuciosa, mais detalhista com o caso, mas principalmente a atuação em segundo grau é muito complicado. Você vê aquelas decisões padrões, às vezes você tem a impressão que ninguém está lendo mesmo. Você tem a sensação que você é apenas um boneco, né? E lá em cima ninguém está lendo. Você não sente essa... O advogado todo sente, mas não te parece isso às vezes? É bem verdade o que você disse, claro. A gente sente bastante dificuldade, especialmente em relação a isso, né? Quando a ação vai para o segundo grau, ela vem com decisões que não fazem muito sentido aquilo que está sendo julgado, aquilo que está sendo pedido. A gente enfrenta bastante dificuldade. Será que a tecnologia nesse ponto, né, a inteligência artificial, não seria interessante para algumas situações? Porque assim, quando você pega uma parte do direito do consumidor, você pega situações em que você tem já dispositivo de lei e você conseguir parametrizar, o resultado é aquilo. Até mesmo para licitação. Você tem o resultado, você tem o caso X e se trata disso. Você tem o mesmo posicionamento. Será que porque saiu até uma notícia, se não me engano, semana passada, falando justamente em inteligência artificial em decisões judiciais. Principalmente caso de trânsito também. Será que não vale a pena? Então, Kleber, eu acredito que a inteligência artificial, sim, ela pode ser eficaz em algumas decisões, não de grande complexidade, né? Elas podem, sim, vir a ser inserida nesse mundo e resolver os problemas, sem problema nenhum. Mas eu acredito ainda que a tecnologia ela pode chegar a um ponto de evitar a judicialização das coisas. Então, é mais fácil você evitar que uma ação ocorra, que vá para o judiciário, né, do que a gente usar ela dentro do judiciário. Né? Hoje a gente tem vários exemplos de
programas, como o Consumidor.org, que é uma plataforma que foi criada pelo próprio governo. Tem alguns problemas ali, mas ela vem apresentando resultados eficazes. Você acha que também, você falou de resolver conflitos, né? Agora isso é uma coisa que eu sei que a gente fala, tentar resolver acordo e fazer as coisas, mas a gente sente que na prática às vezes não funciona. Você acha que se nós colocássemos mais cláusulas de arbitragem, por exemplo, eu e o Paulo fizemos um contrato aqui, vamos colocar alguém, né, que se der algum problema, vá resolver o caso. Será que se a gente começasse a ter mais cláusulas de arbitragem, porque grandes negócios, é isso que é muito interessante, fusões grandes negócios fogem do Poder Judiciário. E assim, literalmente, fogem. Porque o negócio é tão grande, tão complexo, que uma pessoa que não está no meio, com todo respeito, e isso não é um problema, ela não vai entender. Então, grandes corporações fogem do judiciário com cláusula de arbitragem. Será que nós como jovens advogados, eu vou me colocar como jovem também, mas será que não é o caso de incentivar mais, colocando nos contratos, nas resoluções, e aí sim, fugir mesmo do Poder Judiciário? Eu te falo, eu acho que o Poder Judiciário quer mesmo que você fuja, porque quando você levar algo mais importante, aquilo é porque realmente foi tratado tudo antes para chegar lá. Sim, Kleber, concordo com você. Até a gente vê a questão da audiência de conciliação, ela foi implementada de uma forma de ser meio obrigatória, né? Mas ela não tem muita eficiência no judiciário. O que você já judicializou? Você já contratou um advogado, você já viu os seus direitos, o advogado já fez uma consulta. Então é difícil resolver. Então, se você fizer algo que você consiga, né, seja na contratação, seja nas cláusulas iniciais, desenvolver isso de uma forma que a mediação, que a conciliação seja primordial para resolver o problema, eu acredito sim que a gente consegue. Mas isso também tem que partir das empresas. Porque hoje, a maioria dos contratos, eles são de adesão. Poucos contratos que a gente realiza que tenha livre vontade das partes. Então, que nem você citou a Copel, um contrato de adesão. Telefonia, gigantesco esse nicho de problemas com as telefonias, empresas de tecnologia. É interessante essa questão de contratos e aparece isso bastante para a gente. Você gosta também de lidar com um nicho imobiliário, que é algo um pouquinho mais específico, negócios imobiliários. E é um negócio que realmente tem os seus problemas, porque envolve muito dinheiro, né? Não é pouco dinheiro, e nós sabemos que tem uma cultura, né? Isso é natural em todo o Brasil, em todo que é lugar, de você não fazer bons contratos, você faz um contrato com pré-venda, e às vezes não é bem contrato com pré-venda, é uma promessa de compra-venda, teria que ser um pouquinho diferente. Você sabe que tem regras que você deveria colocar em cada negócio, alguns cuidados, mas as coisas às vezes acontecem atropelado. Por um lado, bom, porque depois dá cliente para os advogados, isso não tem problema, mas também se você consegue atuar fazendo bons contratos, obviamente você elimina problemas. Você não é que isso vai eliminar 100%, sempre é discutível. Será que para tecnologia, nesses casos, você colocou o caso do cliente, porque eu vejo assim, a tecnologia ela vai ser um braço direito do advogado, mas ele tem que operar para colocar exatamente o que é o caso, para ser bons contratos. Sim, é fundamental, né, ter alguém operando a tecnologia, né, porque ela não vai jamais funcionar sem... Muita gente tem esse medo de que a tecnologia vai roubar meu emprego, que a tecnologia vai me substituir. Isso não vai acontecer. A tecnologia ela é uma ferramenta, né, que ela deve ser utilizada de uma maneira que sempre tem alguém gerenciando ela, administrando ela. Você pode ter a máquina mais tecnológica do mundo, mas se não tiver alguém para operar ela não vai funcionar. E nesse caso pode ser feito sim isso. Você pode fazer com que aquele administrador, aquela pessoa que está realizando aquilo, ela opere aquilo, coloque a necessidade básica daquilo para evitar problemas. Né? E trabalhando com a prevenção. Que os contratos bem feitos, o que eles acontecem? Prevenção. E aí eles evitam o que? Problemas futuros. E o que a tecnologia faz? Ela tem que evitar problemas futuros. Você, licitante, continue acompanhando este podcast. Aqui você verá as melhores oportunidades de se ter um negócio lucrativo vendendo para o governo.
Você já falou da advocacia que já está iniciando também com essa pequena evolução, mas tem algo assim que te chamou a atenção voltado para a área jurídica lá, por exemplo, na Startse, ou você já tem conhecimento de algumas coisas que podem ser revolucionárias para o nosso negócio, ou daqui um pouco para a área de licitação, ou para a área de negócio empresarial, que você fala assim, olha, eu fui lá e realmente isso aqui achei interessante. Então, uma das coisas, eu até separei aqui as coisas que eu mais achei interessante, que eu vi lá, que seria a automação de documentos. Hoje, dependendo de algumas ações, a quantidade de documentos são gigantescas. Muitas vezes você passa tempo digitalizando o documento, né? Muitos documentos se perdem no meio desse processo porque não tem uma boa qualidade de impressão, né? Então a automação de documentos, né? Aí já envolve a questão do documento salvo em nuvens, né? Documento salvo, o próprio blockchain, né? Você firma um contrato, digamos eu e você firmamos um contrato aqui, né? Aí eu vou fazer o que com esse contrato? Vou guardar ele na gaveta? Pode acontecer em situações que ele se perca. Colocando uma rede de blockchain, ele nunca vai se perder, porque ele vai ser espalhado para vários servidores, que esses servidores vão manter esse contrato lá. O Kleber perdeu a cópia dele. Ele vai lá e busca aquele contrato na rede dele do blockchain, vem o contrato para ele ali. E esse contrato não pode ser alterado, não pode ser. Tanto que o blockchain ele nasceu, né, para validar as transações de bitcoins. E aí eles viram que tinha um potencial para ser introduzido em outras coisas. E começou a ser usado na questão de contratos, na validação de negócios. Hoje várias empresas validam seus negócios, fazem suas transações utilizando blockchain. Outra coisa interessante que eu vi, a resolução de conflitos, né? Caminha a passos lentos, mas várias empresas conseguem desenvolver, as que querem, né? Principalmente as empresas que querem, elas conseguem resolver os seus conflitos de forma virtual usando tecnologia. Um dos exemplos que eu vi lá na Startse, né, foi do Mercado Livre. Hoje o Mercado Livre é uma plataforma que a resolução de conflito deles quase chegou a 100% na própria plataforma. Não precisa mais de judicialização de nada, né? Porque eles intermediam a mediação, né? Digamos, você teve um problema. Eu tive um problema com o produto que eu comprei. Eu comprei um videogame e veio faltando um controle. Veio tudo certinho, faltando um controle. Eu entrei lá, fiz uma reclamação, né? O que aconteceu? O vendedor, né, ele tem um prazo para responder e resolver o problema. O vendedor me respondeu dizendo que não, que tinha enviado. Né? Eu disse para a própria inteligência lá do Mercado Livre que não foi resolvido o problema. Eles pegaram e me tornaram o valor do controle e eu recebi esse valor na minha conta do Mercado Livre. Então, você vê que legal. Com a mediação, lá, o resultado deles, eles conseguiram resolver 80% do conflito. E já com essa interferência do próprio Mercado Livre, 100% dos conflitos estão sendo resolvidos na própria plataforma. Então isso é muito legal. O marketplace do Mercado Livre antes era uma coisa que as pessoas não confiavam, não tinham muita certeza em comprar, e hoje ele está sendo muito utilizado. E assim, eu vejo pelos empresários, ainda existe muita restrição em utilizar as plataformas digitais, marketplaces, ou até fazer os seus canais próprios de venda, né? Porque hoje você poderia criá-los, mas há uma restrição muito forte. Claro, tem um investimento um pouquinho, a gente sabe que alguns empresários ainda são modelo antigo, mas vale a pena você começar a investir forte, porque o mundo vai caminhar para isso. O jovem, principalmente a geração Z, né, que a gente já não é mais, mas eu digo a geração Z, ela vai impactar muito os negócios. Saiu agora a reportagem, e é bem interessante, que essa geração Z, 25% não querem mais comprar veículos. Então isso vai importar até na reeducação de fábricas, montadoras, o que vão fazer a partir de agora. Se você tem uma projeção que vai reduzir, o que você faz? E tudo isso a tecnologia te aponta também, né? Paulo, eu quero te perguntar um outro negócio. Claro, o nosso negócio é focado, o meu pelo menos é focado em licitação. Paulo também atua em algumas demandas com licitação, alguns contratos. Como é importante a gente nichar algumas coisas, você se torna mais focado. Em licitação, hoje, com a nova lei de licitação, tecnologia é central para vencer um processo licitatório, ter uma alternativa melhor de resultado? Então, a gente vê a nova lei de licitação, ela trouxe muito isso. Tanto que
o cerne da questão é de que a licitação primordialmente vai ser realizada de forma eletrônica. Né? Só em casos que não possam ocorrer, ela vai ser de forma presencial. Isso até traz lá a criação, né, do Portal Nacional, né? Contratações públicas. É interessante, você estava falando, né? Será que o governo é 4.0 já? Não sei. Porque eu vejo assim, o modelo hoje que tem funcionado no governo federal tem um modelo muito mais tecnológico. Né? Então, o Portal Nacional de Contratações Públicas vai ser direcionado ali. Claro que vai respingar para os municípios. No que concerne a licitação, vai ficar bem tecnológico, mais moderno. Claro que a gente sabe na atuação que as prefeituras ainda não. Mas se for pensar na atividade pública, ela já está também se adaptando à tecnologia 4.0. Né? Você vê isso acontecendo na prática. Mas enfim. Né? Sim, a gente vê isso bastante com a questão da encomenda de tecnologias, né, que é uma modalidade, inclusive de dispensa de licitação, né, que os municípios, o estado, os entes, eles podem solicitar isso. Né? Eles podem abrir uma modalidade ali. O diálogo competitivo é justamente para isso hoje. Encomendar tecnologias e fazer com que essas empresas apresentem. Isso. Bem lembrado. Então, o que a gente tem? Você tem um problema que você não consegue solucionar, você abre um edital dizendo qual é o teu problema, aí você abre as empresas de tecnologia para elas virem para você até trazer uma solução. Essas empresas que têm essa capacidade, elas se inscrevem, elas apresentam o projeto, tudo. E se elas solucionarem o problema, a prefeitura, o estado, o ente, contrata aquilo para resolver um problema. Eu até trouxe aqui algumas, né, que são mais desenvolvidas nisso. Tem a Pitch Sampa, né, que ela fez isso. Né? O município de São Paulo, ele pegou as suas maiores dificuldades, né, e colocou ali buscando soluções. Até tecnologias já dentro da própria tecnologia. Hoje existe o portal 156, que é da Prefeitura de São Paulo, que é um portal voltado ao cidadão, né, para ele buscar informações, para ele tirar suas dúvidas, né, dúvidas que muitas vezes você precisa hoje se deslocar até na prefeitura, ir lá, bater na porta, saber quem é o setor que trata sobre aquilo, para às vezes resolver o problema numa multa de trânsito. Olha que interessante, o Paulo, né, por isso que hoje foi também um convidado, ele gosta mais de tecnologia. Essas questões de contratações para empresas que apresentam tecnologias vão necessitar de advogados que também consigam entender o processo. Quando eu falo que a licitação é um nicho e você tem vários nichos e subnichos, por exemplo, se você focar em diálogo competitivo, beleza, você vai entender o nicho da licitação. Agora, se você representar uma empresa que quer participar desse processo, ele é um processo totalmente diferente do pregão. Né? E além de tudo, você ainda tem que entender um pouquinho da tecnologia da empresa e ainda também como que vai fazer o processo. Então abre muita oportunidade. Esse mercado de licitação, ele vai subnichar tanto que as empresas vão querer que advogados mais experientes, nichados, sabe? Você consegue resolver o problema e é mais certeiro. Então eu te parabenizo, Paulo, por sempre estar aí focado em tecnologia, mostrando para o jovem advogado que realmente a escolha de nichos é muito mais importante do que você fazer o geralzão. A gente vê que a licitação hoje ela é algo muito... A primeira questão que eu vejo na licitação é que é muito difícil, é quase zero, você perder dinheiro naquilo. Né? O empresário, ele entrar numa licitação e perder e não receber. Solvência muito baixa. Então a gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor, como você tem a tua empresa, né? Você dá mastigado para o teu cliente as licitações, nichadas para o segmento dele, aonde ele pode participar, qual que é o edital, qual que é o valor, né? Você traz isso para ele de uma forma em que ele não precise ir prefeitura a prefeitura buscando editais, vendo o que pode e o que não pode, se ele tem capacidade técnica para aquilo. A tua empresa faz todo esse processo e entrega para o cliente, simplesmente para ele dizer se ele tem interesse, não tem interesse, qual que é o preço, se ele consegue, se ele não consegue.
Isso é fundamental. E fora toda a parte jurídica, que é fundamental, que muitas vezes o edital ele sai com erro, né? Ele não sai da forma correta, ele muitas vezes impossibilita o cliente de participar daquilo. Né? Você está ali também para sanar esse problema, para resolver esse problema, para o participante poder concorrer na licitação. É legal você mencionar isso, Paulo. O Dr. Paulo sabe que nós temos hoje uma empresa focada, né, em licitações, tanto na parte de tecnologia, tanto na parte de prestação e assessoria. Mas você veja que interessante, como não há uma concorrência efetiva, né? Eu tenho um cliente que a gente presta, vamos dizer, assessoria, e esse cliente também tem uma parceria com o Dr. Paulo. Ou seja, eu faço todo o processo, mas o Dr. Paulo ainda consegue inserir uma prestação de gerenciamento do negócio dele. Porque nós não fazemos o gerenciamento do negócio do cliente, auxiliamos em todo o processo licitatório, participação, controle, mas ainda sobrou o gerenciamento do negócio, algo que ainda pode ser explorado. Então você veja como não existe concorrência quando você consegue alinhar várias coisas. E quem ganha? O cliente. Porque ele acaba focando só no negócio dele, só no que ele efetivamente entende. E tira essa parte burocrática, essa coisa chata na cabeça dele e passa para outras pessoas. Tanto a nossa empresa fatura, tanto o Dr. Paulo fatura e tem um universo muito maior. Né? Eu vejo hoje que a tua empresa realmente é uma startup, se assim posso chamá-la, né? Porque você usa a tecnologia a seu favor, você usa o seu sistema de busca, você entrega aquilo para o cliente da forma que ele realmente precisa, facilitando muito isso, quebrando aquele paradigma de licitação, uma coisa complicada, envolve município, envolve governo, né? Burocracia, você quebra tudo isso, você entrega realmente o que o cliente precisa. Né? Como hoje eu tenho um negócio, chegar um cliente, né, e pedir, olha, eu quero 1 quilo de tal produto. Você vai lá e diz, tá aqui, ó, tal pessoa precisa de 1 quilo disso. Você consegue entregar esse 1 quilo? É esse o valor que você consegue pagar? Você faz tudo isso. Isso é muito legal. Você conseguiu quebrar aí vários paradigmas, várias barreiras, né, com a tua empresa, que eu não vi, né, muitas pessoas conseguirem fazer isso. Você facilitando, né, o acesso das pessoas, de empresas, né, de prestadores de serviços ao mundo da licitação, que é um mundo gigantesco, né? Hoje todo o nosso governo ele é movido a isso. Claro, pessoal, todo aquele que vai iniciar um negócio novo tem que lembrar uma coisa que vai acontecer muito: tentativa e erro. Então você vai fazer, executar, vai errar. O Dr. Paulo sabe muito bem disso, tem os seus negócios também, tem agora uma nova atuação vindo por aí, não vou nem fazer spoiler, deixa acontecer primeiro, mas é tentativa e erro. Às vezes você vai iniciar algo, não vai sair da forma como você espera, você senta, volta e refaz. É preciso ter um pouquinho de resiliência, às vezes você fica um pouco chateado de um resultado ou outro não ser aquele que você espera, mas todo negócio dá certo, só que tem que ter calma e, claro, não colocar a carroça na frente dos bois, tudo a seu tempo. Dr. Paulo, nós vamos encerrando nosso podcast hoje, por aqui. Vou te dar a palavra para fazer um encerramento, um agradecimento. O Dr. Paulo hoje deu realmente um spoiler geral sobre o que é tecnologia, como que é importante, né, esse estudo, essa atuação, seja para os negócios jurídicos, seja para os negócios empresariais, imobiliários. Então, tem que arriscar, tem que começar a migrar para a tecnologia, que a tendência é que todo o mercado fique assim, e você que estiver adiante, seja no mercado de licitação, que hoje é essencial, não tem como fugir, então tecnologia no mercado de licitação é essencial, seja você participando também com a sua tecnologia, como o Dr. Paulo bem lembrou, da possibilidade do diálogo competitivo. Paulo, muito agradecido, tá? Novamente por ter aceito o convite, ter dado essa aula aí geral sobre inovação, blockchain, e deixo a palavrinha aí para um agradecimento final. E claro que nos próximos episódios ainda vamos ter outras conversas, outros assuntos, que já fica desde logo convidado para as próximas. Obrigado, Kleber. É só essa questão que você falou ali de falha, tá certo? Queria lembrar de uma frase do Elon Musk: se as coisas não falham, elas não estão evoluindo. Então a falha ela faz parte do processo de evolução. Obrigado, Kleber. Queria novamente, né, exaltar todo o que você vem fazendo, né,
que você vem produzindo e trazendo de novo para o nosso município, para as pessoas que vêm aqui, dividem as suas ideias, os seus conhecimentos. Parabéns mesmo, parabéns. Eu tenho muito orgulho de um dia ter trabalhado com você, de hoje eu posso me considerar teu amigo. Muito obrigado mesmo. Parabéns e muito sucesso aí. Eu tenho orgulho aí, pelo menos ter passado um pouquinho na vida do Dr. Paulo. E falou do Elon Musk. O Elon Musk foi responsável por destruir uma das maiores frases: foguete não tem ré. E ele provou que tem. Então, vocês viram um comentário: foguete não tem ré. Mentira, hoje tem. Né? Ele provou que tem. Hoje eles conseguem Paulo, recuperar os. Obrigadão. Obrigado. Até a próxima. Até.